Boa noite. Nossa equipe de reportagem esteve na Faculdade Sul-Americana para a realização do trabalho sobre Juscelino Kubitschek e a construção da capital, Brasília, entrevistando o ministro Irã Saraiva. Veja. Ministro, de que forma o povo goiano recebeu a notícia que da capital seria no território goiano? Primeiramente, queria te informar um fato importante e histórico. Foi na cidade de Jataí, onde o presidente Juscelino Kubitschek, ainda como candidato, fazendo um comício, num determinado momento do comício ele foi interrompido pelo Toniquinho, um homem que está aí, graças a Deus, vivo até hoje, é um personagem da história e que cobrou do presidente, indagando o seguinte: o senhor é candidato à presidência da República, o senhor eleito, o senhor mudaria a capital aqui para próximo de Goiás ou dentro do próprio estado de Goiás? O presidente Juscelino refletiu um pouco e respondeu que sim. Aí começa a grande saga de Goiás, aí nasce realmente a vinda para o Centro-Oeste. E, na verdade, foi um salto de qualidade. Tirar a capital da República de uma região onde já não mais justificava e centralizar seria o progresso e o desenvolvimento. Goiás ganhou muito e recebeu muito bem com isso. O que a construção de Brasília representou naquela época para o Brasil e, sobretudo, para o Centro-Oeste? Para o Centro-Oeste foi como uma grande conquista. Nós saímos, por exemplo, de uma capital que estava no mar, vulnerável, e viemos para o centro. Significava dizer a conquista do país como um todo. E daqui nós teríamos um centro, um polo irradiador de desenvolvimento. Significou bastante. E para Goiás nem discutir, porque aí nós tivemos a possibilidade de mostrar que nós existimos não apenas como cerrado, não apenas como onça, não apenas como animais bravios, mas começamos a mostrar que somos um polo de desenvolvimento. Foi ótimo para o estado de Goiás. Dos 81,2 bilhões de cruzeiros que foram gastos na construção de Brasília, nenhum centavo foi contabilizado no orçamento da União. E por que isso não aconteceu? Porque eles justificaram que todas as despesas eram custeadas com recursos próprios. Ministro, eu gostaria de saber a sua opinião sobre tanto dinheiro público sendo gasto, sem haver a contabilidade. Na verdade, a gente tem que responder no contexto de hoje. Como ministro do Tribunal de Contas da União, só foi erros e foi equívocos, porque, na verdade, você não pode usar o dinheiro público a bel prazer. Hoje seria crime de responsabilidade. Na verdade, naquela época, parece que tudo estava direcionado para um desenvolvimento, para um crescimento. Então, valia qualquer situação. Mas o Tribunal de Contas, naquela época, não tinha sua composição de hoje, e com definições claras dadas pela Constituição de 88. Então, na verdade, isso surgiram várias críticas, a oposição não concordava e, na verdade, historicamente, foi um equívoco. Como o senhor avalia o governo de Juscelino Kubitschek? Foi um governo de desenvolvimento. Nós tivemos, durante um período ditatorial Vargas, não uma estagnação, mas uma ditadura. E a ditadura para o desenvolvimento e o crescimento é muito difícil. Quando Juscelino chegou, era um tocador de obras, um empreendedor. É uma gestão não muito organizada no sentido de prestação de contas, mas era uma gestão popular, era um homem que veio no sentido democrático, tanto que, inclusive, perdoou quem estava contra o seu governo. Eu acho que o governo Juscelino é um marco histórico, um marco de desenvolvimento, e a construção de Brasília, por si só, justificaria como uma grande obra. Eu conheci Juscelino naquele período onde ele estava cassado, mas também como estudante. E no movimento estudantil, nós observávamos que tratava de um governo conciliador, um governo voltado para a democracia. E todo democrata merece respeito, foi um governo que marcou a sua história.